Olá, gente. Meu nome é Matheus, eu sou encadernador da Feitio e na aula de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um caderninho Copta. É um dos cadernos que eu costumo fazer bastante para Feitio e você vai aprender a fazer ele do zero, todas as técnicas e passo a passo que eu uso nos cadernos da Feitio. Bom, e como eu falei que eu uso bastante ele na Feitio, eu conheci essa estrutura de caderno a partir de um amigo meu. Ele me ensinou como fazer o primeiro caderninho Copta em uma oficina e desde então a gente produziu bastante na Feitio essa estrutura de caderno. Eu curti bastante esse modelo por ser uma costura exposta e por ter uma história assim de uma costura medieval. Ela foi uma das primeiras costuras a serem usadas como encadernação, né, na história da humanidade. E vai bem de encontro com o que eu estudo, que são costuras e técnicas mais antigas. E essa costura Copta tem vários estilos, não é um único padrão. Essa que eu costumo fazer, ela tem essa costura cruzada junto, então é uma Copta com costura cruzada. Como você identifica uma Copta ou como você identifica várias variações é porque a Copta basicamente são essas estruturas em formato de argolinha e de corrente. E o que tiver de adicional vai ser uma outra costura fora a Copta, que é conhecida por ter essas argolinhas e essas correntinhas. E elas são basicamente para segurar a capa do seu caderno junto com o miolo. Então essa costura é uma introdução também para cadernos com capa presa. Só para abrir parênteses aqui, um caderno capa presa significa que ele tem a sua capa presa ao miolo por meio de costura. Então esse miolo aqui vai estar grudado na sua capa através da costura e não por cola. E isso faz dele uma costura com capa presa. Bom, então para a gente começar essa encadernação, vou começar aqui mostrando os materiais e os insumos. O primeiro deles que eu vou mostrar aqui é o agulhão. A gente vai precisar para furar as capas e o miolo. Uma agulha, de preferência que seja uma agulha curvada ou uma agulha torta. Uma dobradeira, a minha é de madeira, mas você pode escolher qualquer outra. Régua, de preferência de alumínio. Um estilete, fazer os cortes. Um pincel para fazer a colagem. Cola, que eu estou usando Cascorês, extra adesiva. É muito boa, seca rápido e é bem forte. Você pode estar usando qualquer uma que seja PVA, cola branca. E para a parte de insumos a gente vai precisar de papelão. Eu estou usando papelão cinza. Esse papelão cinza são na verdade dois que eu colei para formar um. Porque eles eram bem fininhos, então quando você junta um no outro, ele vai dar uma resistência maior e fica melhor para você usar no seu caderno. Um gabarito, eu vou ensinar vocês a fazer esse gabarito. Você vai precisar também de folhas, aqui no caso eu estou usando 50 folhas para o miolo e o papel pólen, 80 gramas. Você pode também escolher um ofício, enfim. É um material para revestir, no caso eu estou usando papel marmorizado, você pode estar usando tecido e qualquer outro material para revestir a capa. Uma lixa. A lixa também fica a seu critério, mas eu gosto de usar 120 até a 220. Essa aqui é para madeira. Bom, a linha que eu vou usar é a linha encerada. É uma linha com Tex 595, que é a espessura dela.
espessura média, não é uma linha muito grossa, mas você pode estar utilizando de preferência para linha encerada, tá? Porque ela vai te dar uma estrutura melhor e vai te dar uma tensão no caderno melhor. E se você não tiver uma linha encerada, você pode estar encerando sua linha de algodão com cera de abelha. Outro material que a gente vai utilizar são 2 pedacinhos de papéis. Você pode estar utilizando ele no tamanho da sua capa. Esse papel aqui que eu estou utilizando é um VG branco. Você pode estar utilizando qualquer outro tipo de papel. Com uma observaçãozinha que dê preferência para usar com uma gramatura maior, assim, de 120 gramas, 80 gramas, para ele não ficar tão transparente. Então, como ele vai ser colado aqui na sua capa, para esconder as partes que ficarem para dentro aqui, você dê preferência para não ter um papel tão transparente. Bom, para a gente começar aqui, eu vou estar preparando meus folhos. Vou ser pólen. Eu estou usando para cada folho 5 folhas, que na contagem, quando você dobra, vão se tornar 10 folhas e 20 páginas. Então, são 5 folhas avulsas, que quando dobradas são 10 folhas. O tamanho que eu estou usando aqui é um tamanho um pouco maior que o A4. Então, eu começo dobrando aqui com a mão e depois finalizo com a dobradeira. O tamanho da folha, voltando aqui para o tamanho da folha, ele assim, aberto, é um pouco maior que o A5 no caso. Dobrada ela vai ficar um pouco maior que o A6. Como eu não sei que folha você vai estar usando, eu vou mais para frente explicar um pouco sobre o tamanho da folha e da capa. Então não importa o tamanho da sua folha aí, para a gente continuar o trabalho. Na contagem final, nosso caderno vai ter 10 folhos, que são o folho, para quem não sabe, são as folhas juntas, né? No caso aqui são as 5 folhas dobradas, vai formar um folho. Então vão ter 10 desses, conjunto de folhas dobradas. Nesse caso aqui o meu caderno vai ter 10 folhos e você vai fazer esse mesmo processo em todas as 10 de dobrar no meio. Todos os meus 10 folhos já estão dobrados ao meio. E depois de dobrar eles eu já vou preparar minha capa. São esses 2 papelões. E para você fazer sua capa aí na sua casa, você vai precisar ter a medida de... No meu caso eu deixo 3 milímetros para cima, 3 milímetros para baixo e 5 milímetros para fora. Essa é a medida que eu uso do tamanho da capa em relação ao miolo. O seu revestimento ele vai precisar ter 2 centímetros. Começa assim, de 1,5 cm a 2 centímetros. Você pode escolher o tamanho de sobra aqui, né, da parte de cima e das laterais. Eu indico que você utilize o maior, que é o 2 centímetros. Questão de acabamento vai ser praticamente a mesma coisa. E para a gente preparar aqui nossas capas, eu vou começar lixando elas. Eu vou lixar as bordas para deixar com o acabamento arredondado. Eu gosto do acabamento, fica a seu critério se você vai lixar ou não, mas fica bem mais bonito visivelmente e também no toque você sente que está diferente o caderno, tem um toque diferente, um visual diferente. Para lixar, você não vai precisar lixar muito, tá? Eu vou puxar umas 6 vezes aqui. E você vai olhar que ele já perde essa ponta quadrada e vai para uma pontinha mais arredondada.
dar um toque mais suave também quando você está pegando. Então vai de olho. Eu dou normalmente umas 6 lixadas aqui, essas 120. E você vai fazer isso nos 4 lados. Tanto na capa e contracapa. Na verdade, primeira capa e segunda capa, tá? Contracapa é outra coisa. E após você fazer nos 4 lados, você vai fazer nas bordas, que vai ser para deixar ela um pouco arredondada. Então, 2 lixadas para um lado e 2 lixadas para o outro. Ele vai ficar com esse acabamentinho arredondado. Isso também fica a seu critério. Eu faço e dá um acabamento melhor. Minhas capas já estão lixadas, para ver que ela está bem mais arredondada. Depois que você lixou suas capas, você já pode vir com o seu revestimento. Você vai fazer as marcaçõezinhas, medir 2 centímetros nas bordas, que no meu caso é 2 em cima e embaixo e das laterais é 1,5. E vou marcando, fazendo a pré-marcação aqui, né? Isso vai ajudar um pouco na hora da colagem, que eu vou ser um pouco mais preciso no uso da cola. Bom, e as pontinhas eu vou empurrando aqui para dentro, já para formar a minha capa. No meu caso eu uso o estilo biblioteca, que chama, que você faz a colagem e não usa o estilete para tirar as aparas. Quantidade de cola, eu vou usar uma gota assim, de média para grande. Vou espalhar aqui em todo esse miolo aqui que eu marquei. Se eu for ver, tem um quadradinho marcado. Só com as dobras. E não precisa muita cola, tá, gente? Se você usar muita cola, seu papel vai enrugar e não vai colar direito. Quanto mais a cola for bem usada, assim, de quantidade, melhor para o seu trabalho. E aqui eu vou colocar certinho. Se você precisar, dá para você mexer um pouco. E vai ajustando aqui, tudo certo. Bom, agora a gente vai começar realmente a colagem. Só dar uma verificada se está tudo certo aqui na parte do papel, que está em contato com o papelão, se não tem nenhuma bolinha. Mas o quanto de cola você colocou, se você colocou na quantidade média, colocou seu papelão por inteiro e deu uma pressionada aqui, vai estar tudo certo com esse lado, tá? A gente vai começar com as bordas, colocando um pouquinho de cola aqui. E vamos passar a cola somente nessa pontinha que você marcou no início. Então essas marcações servem para você se guiar na parte da colagem. Não precisa focar muito em colar essas dobrinhas, só passa a cola aqui na borda e empurra aqui para dentro. Depois de ter colado suas bordinhas aqui, você vai começar a colar as laterais. Para isso você pode utilizar a sua mesa de trabalho e pressionar a capa dessa forma, que ela vai colar
por completo aqui nesse arredondado que você fez. Você vai fechando com a mão. Se você sentir dificuldade de fechar com a mão, você pode estar fechando com a dobradeira também. Ela vai te dar uma colagem melhor. Então essa é a capa já colada com o seu revestimento. Você pode também estar dando leves batidinhas aqui nas bordas para ela encaixar com esse arredondado. Não é com força, tá? É só para estar direcionando seu papel aqui para as bordas. E esse é o acabamento biblioteca, é chamado, esse aqui tem essas dobrinhas. Você vai fazer isso com a sua outra capa também. Bom, depois de ter colado esse revestimento, você já pode colocar as folhas, assim, de guarda, digamos. O Copta, ele não tem uma folha de guarda segura junto com o seu caderno. A folha de guarda que vai ser só para cobrir a sua capa, o seu acabamento. E em relação ao tamanho, você vai cortar, como eu pedi para você cortar do tamanho da sua capa, você vai tirar desse papel meio milímetro de cada lado, tá? Então você vai deixar ele mais centralizado possível. E você vai fazer essa colagem contando meio, meio, meio e meio aqui em cima, nas bordas. Uma dica para você fazer essa colagem é pingar a cola aqui na sua capa. E aqui você vai passar apenas onde você consegue enxergar o seu papelão. E no seu papel você vai colar apenas as bordas. Para que uma colagem complete a outra. Fica bem interessante esse acabamento.
e bem mais preciso na sua colagem. Você vai ajustar aqui. Quando estiver no local, é só pressionar. Passar a espátula com a dobradeira. Você vai fazer isso com as duas capas. Vou fazer com a minha aqui. Ah, e uma observação. Se estiver fazendo muita sujeira na sua mesa, você pode ter um pedacinho de papel e tá limpando aqui. Ou você pode estar usando um papel como proteção para fazer a colagem aqui e não sujar a sua mesa. Fica aí as duas dicas que você pode estar utilizando para não estar sujando muito aqui o ambiente. Bom, depois de ter colado também a sua proteção da capa, você vai deixar ela secando um tempinho, vai estar um pouco úmida e vamos para o gabarito. Esse gabarito eu tenho ele impresso, mas eu vou ensinar como você vai fazer ele do zero aqui. Eu vou usar esse outro ladinho e explicar um pouco o uso do gabarito. No Copta eu uso esse gabarito para fazer as furações tanto da capa, que você vai ter os furos da capa, no caso são 4, e a furação do miolo, que são 6. Esse gabarito é muito legal porque eu consigo usar nesses dois jeitos e me auxilia bastante para ter uma furação padrão, né, em todos os cadernos. E ele funciona da seguinte forma: eu coloco 1,5 cm para dentro. Eu vou fazer aqui. Você pode estar utilizando essa mesma medida que eu tô passando, tá? 1,5. Marquei 1,5. Agora, ele vai ter 3 tipos de medidas. Essa primeira medida vai ser a da costura correntinha, a argolinha no caso. Essa segunda vai ser a distância da medida da correntinha. E essa vai ser a distância daquela costura cruzada. Então, aqui eu dividi do jeito que eu acho mais interessante. E essa daqui tem uma distância maior para ter uma estrutura maior. Aqui, o interessante dessa medida aqui é ser o mais próximo possível da sua borda, do papel. Então, ela vai ter 1,5 também. Eu vou medir aqui 1,5. Aqui eu já tenho 1,5 por 1,5. A segunda medida é essa de 1,5 por 2, vai ser a maior. Então eu vou fazendo isso dos dois lados, tá? Essa é a minha segunda medida e a outra vai ter 1,5 por 1,5 também.
Essa aqui vai ser a outra de 1,5. Essa aqui é de 2 por 1,5. Então são essas 3 medidas, como desse lado aqui. E essa do centro vai ser a que vai ficar com a costura cruzada, como essa aqui. Então não tem um tamanho definido aqui, por já ter formado o início. E como vai funcionar? Aqui você vai fazer suas furações da capa, nessas 2 primeiras. Você vai colocar o seu gabarito na capa e vai fazer a furação. E desse lado aqui, você vai precisar dessa medida para estar furando o seu miolo. E existem 2 formas de você estar furando seu miolo. A que eu costumo usar na Feitio é com serrotilhado, com serroteamento, enfim. Você pega um estilete ou uma faca e você vai estar marcando aqui onde você vai estar fazendo o corte. Ou você pode estar fazendo da forma tradicional com um agulhão. Você vai abrir seu miolo, vai encaixar aqui o seu gabarito no centro e vai fazer a furação com o agulhão. Outra observação aqui também do gabarito é que, como ele é do tamanho da capa, ele vai ser maior que o miolo. Então você vai ter que fazer uma marcaçãozinha de onde que vai ficar o seu miolo, para não perder esse tamanho. Então, sempre que você for colocar seu miolo aqui, ele vai estar encaixado com essa marcação que você vai fazer. Se você fizer, né? Então aqui no meu caso, o miolo vai ter 2 milímetros a menos do que a capa. Então também vou fazer essa marcação. E quando você for encaixar seu miolo, tanto para furar com agulhão, quanto para fazer o corte, você vai ter já essa noção de que tem que encaixar o seu miolo nessa marcaçãozinha aqui. Eu vou fazer dos 2 modos, para deixar bem explicado. Bom, para esse modo aqui, você vai precisar de 2 grampos. Você vai pegar seu gabarito e vai encaixar ele na altura do que você fez a marcação, com essas marcaçõezinhas para fora. Então, para você conseguir se guiar de acordo com o que você marcou. Mais ou menos aqui. Ajuste tudo. Deixa ele bem rente com o miolo. E a vantagem desse modo de furação é porque você consegue furar todos de uma vez. Então você pode estar juntando seus 10 folhos aqui e já cortar todos de uma vez só, deixando o seu trabalho mais ágil. E aqui eu vou fazer um corte só para marcar onde vai ficar aqui.
Isso você vai estar utilizando como guia a linha que você fez no seu gabarito. Depois de ter feito a marcação, você já pode aprofundar mais o corte. Eu costumo deixar de 1 a 2 milímetros, 2 no máximo, tá? De corte. Esse é um método de corte. Você já consegue furar vários folhos simultaneamente. Ele vai ficar mais ou menos com essa profundidade. A outra forma de você estar fazendo furando o seu miolo do seu folho é com o agulhão. Nele você vai encaixar da mesma forma o tamanho do seu folho aqui e vai colocar rente à sua mesa e fazer o furo. Agora você vai ter que ter o cuidado para não ficar muito próximo, tá, da sua mesa, para não se machucar. E de preferência você ficar do lado oposto do furo. Então, tudo para você não correr o risco de se machucar. Não precisa estar passando muito, tá, com o agulhão, até porque ele tem essa tendência a aumentar o furo. Você vai passar apenas a quantidade da largura da sua agulha, então o furo vai ficar assim. E após ter furado seus folhos, você vai juntar todos, tendo atenção para ficar todos na mesma altura. Como eu furei de formas diferentes aqui, para você ver as duas formas, né? Tanto furado quanto cortado, eu vou ter... Ele ficou até um pouco mais próximo do outro. Então, você vai ter que se atentar a deixar todos na mesma altura. E feito os folhos, você vai começar a furar suas capas. Eu vou olhar como é que ela fica melhor aqui, qual lado eu vou furar. Isso fica por sua escolha. Você vai usar seu gabarito aqui, vai encaixar na sua capa. E vai fazer o furo com agulhão.
Não precisa furar todo, você só pode fazer só uma marcaçãozinha e terminar de furar aqui fora da sua mesa. Também não aconselho fazer um furo muito grande, porque ele vai passar 2 linhas aqui, então não precisa de um furo muito grande. Aqui eu estou usando só até essa ponta aqui do agulhão. Ele vai estar aqui, mais ou menos 1/3, 1/4. E uma dica é sempre colocar o dedo aqui na altura que você vai deixar. E quando você empurrar aqui, ele não vai passar direto, porque como você está colocando a pressão, normalmente se você deixar, ele vai atravessar todo aqui e deixar o seu furo enorme. Então é bom deixar sempre o seu dedo na altura que você vai querer furar. Agora, para a segunda capa, você pode utilizar essa marcação que você fez na primeira. Você vai colocar ela como se fosse fechar seu caderno e vai abrir e fechar aqui. Então vai ficar o revestimento com o revestimento encostado no outro e você vai fazer só uma marcação, tá? Não precisa furar. Você vai colocar aqui com o agulhão, faz um furinho só para marcar e depois você vem para furar realmente onde está marcado. Uma observação, é ter cuidado para você não fazer os 6 furos, tá? Essa marcação que eu fiz aqui é apenas para o miolo. Você vai fazer apenas esses 2 primeiros furos e esses 2 últimos. Não existe furar a capa nesse meio termo aqui, que não vai, na costura, não vai estar na sua capa, ela vai ser apenas visual aqui no seu miolo. Então, aqui a gente vai pegar nosso folho e vai medir a furação com a furação da capa e ver de qual forma ela vai encaixar melhor. Se vai ser assim, ou então você vira aqui e ver como que ela vai ficar melhor. Esses furos aqui ficaram melhores. Você vai comparar esses furos com esse furo da capa. Então eu vou fazer minha costura assim. Para começar a sua costura, você vai juntar seus cadernos e virar ao seu lado contrário a você. E quando você vai começar a costurar, você vai trazendo os folhos de acordo com o que for avançando na costura. O próximo passo vai ser efetuar nossa costura. Para isso a gente vai precisar da agulha, da linha e uma pequena ajuda do agulhão. Na linha você vai tirar 12 tamanhos a 13. Na verdade eu recomendo usar 13. Sempre é melhor você usar uma quantidade a mais. E que tamanho é esse que eu falo? 13 tamanhos, é o tamanho do seu caderno. Então, no meu caso aqui eu estou fazendo um caderninho A6. Então eu vou tirar 13 tamanhos aqui, medindo com a capa, tá? Então, 1, 2... Aí você tira um pouquinho a mais para não ter erro. Por que eu tiro esses 13 tamanhos? Porque você vai contar com a quantidade do seu miolo
de folhos que tem nesse miolo. Por exemplo, o meu tem 10, mais as 2 capas, então são 12 no total. Eu costumo acrescentar 1,5 a 2 dessa quantidade para ter uma certa garantia de que não vai faltar linha. Para a gente começar aqui, vamos colocar a linha na agulha. Ela tem uma forma especial de ser colocada. A gente vai atravessar aqui a linha encerada na nossa agulha para ter uma segurança maior. E como vai ser isso? Você vai usar a sua linha e perfurar a sua linha com a agulha para deixar ela fixa aqui. Então você faz esse nozinho. Se você tiver dificuldade de furar a linha, você pode pressionar ela na sua mesa e furar aqui com o auxílio da mesa e passar a linha dentro da agulha. No caso, a agulha dentro da linha. Então, depois que você fez essa amarração na agulha, a gente também vai dar um nozinho aqui na ponta final da linha, que vai ser conhecido como nozinho de pipa, que você vai usar a ponta final, vai puxar aqui para baixo, vai fazer aqui um lacinho e você vai passar essa pontinha aqui final por dentro desse lacinho, sem soltar aqui a pontinha, tá? Você continua segurando ela até o final do nó. Aí você faz essa forma e vai puxar aqui em cima. Ele é um nozinho que a gente faz na encadernação para sempre prender quando estiver fazendo a costura, mas no final a gente tem a possibilidade de puxar ele aqui e se desfazer. Então é muito bom para você dar uma segurança maior na sua costura e toda a estrutura do caderno também. Nozinho de pipa que chama. Para iniciar a nossa costura, a gente vai usar o nosso folho e a capa juntos, tá? Como eu falei, ela é uma costura com capa presa, então a ideia principal é prender esse folho na capa. E esse primeiro momento vai ser o que a gente vai usar muita atenção, tá? Uma das partes mais difíceis dessa costura são as uniões do folho com a capa, então eu vou estar pedindo um pouco de atenção aqui nesse momento. E a gente vai começar aqui de dentro do miolo para fora. A gente vai passar aqui nossa agulha da parte de dentro para a parte de fora. Tanto faz, você pode começar tanto da parte da esquerda aqui do folho quanto da direita, não tem problema, contanto que seja de dentro para fora. A gente vai encostar aqui o nosso folho na capa e eu estou segurando aqui o caderno dessa forma, tá? Ó, meu dedo mindinho tá auxiliando a levantar aqui o folho e os outros estão segurando a capa. Esses dois aqui estão segurando a parte de dentro. Isso aqui me ajuda porque quando você vai costurar o folho na capa, você vai precisar estar sempre levantando essa parte para a agulha não estar machucando aqui seu folho. Então, você deixa seu dedo mindinho aqui, que vai facilitar o processo de passar a agulha por dentro da capa. Como eu falei, a gente tem que prender o folho na capa e a gente vai passar a agulha e a linha pela capa agora. Sempre da parte do revestimento, tá? Lembrando, não passe por dentro aqui do caderno. Assim que você sai do folho, você já entra na capa, da parte do revestimento aqui da capa. E entra aqui para a capa, tá? A gente vai puxar aqui. E vai passar de volta
aqui entre a capa e o folho. Tá vendo aqui, ó? Você vai passar entre a capa e o folho, seguindo o caminho da costura. O caminho da costura sempre vai ser para os furos que estão faltando passar a agulha e a linha. Então, você vai passar aqui a sua linha. Ó, ela vai estar para esse lado. Você vai passar novamente para a capa, lembrando da parte do revestimento para a parte interna. Ó, passei a agulha e a linha. Você vai ajustar aqui. Não precisa estar forçando tanto, tá? Agora. Após isso, você vai voltar a sua agulha aqui entre a capa e o folho. Ó, você está passando aqui de volta. Lembrando, você vai deixar apenas 2 linhas aqui, tá? Você só vai entrar nesse buraco 2 vezes. Você vê aqui, são 2 linhas. E agora a gente vai passar, não vai entrar no buraco, a gente vai passar entre as 2 linhas que você fez. Qual é o intuito disso? A gente vai ter que prender esse caderno com um nozinho aqui. Então, para ele não ficar com essa linha solta, ó, se você já entrar aqui direto no folho, ele vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo que ele não vai estar unido aqui com essa linha. Então, para a gente deixar essa linha presa e com esse acabamento aqui de bem firme, a gente vai ter que fazer esse nozinho. Então, a gente vai passar a nossa agulha entre as 2 linhas. Não é atravessando a linha, tá? É entre a linha e a capa. E enquanto você vai passar, você vai colocar essa linha que você acabou de passar entre a capa e o folho, a gente vai deixar ela aqui. Nunca a gente vai deixar aqui, tá? A gente deixa ela para a agulha passar por dentro dela aqui, ó. Vou repetir esse passo nas 4, então se você ficar com alguma dúvida, você pode ver os outros 4 momentos aqui. Ó, você vai ver que a gente vai fazer esse nozinho. E quando estiver perto de fechar o nó, você joga essa linha aqui para cima, que é onde ele vai ficar. Lembra da nossa ideia de fechar essas 2 linhas aqui nesse ponto, tá? Então, você vai puxar ao máximo também com o seu agulhão as linhas aqui para dar uma firmeza na sua costura. Então, puxa bem aqui. Deixa seu folho bem rente aqui com a capa, porque essa vai ser a última puxada que você vai dar para deixar tudo bem firme. Então, aqui é o momento que você pode estar tensionando aqui a linha e a sua costura. Ó, aqui já está bem presa. E aí a gente vai fechar o nó. Pode puxar aqui para cima. Você vai ver que vai ficar um nozinho. Aí você puxa um pouco para baixo e para cima e vai estar aqui, ó, preso. Ó. Ela não vai estar uma linha solta aqui e você já pode entrar no seu folho. Novamente. A gente vai sair aqui do lado de dentro do caderno, vai entrar no próximo furo. Cuidado para não pular os furos.
de dentro para fora de novo. E a gente vai repetir o mesmo passo dessa primeiro furo aqui. A gente vai, assim que saiu do folho, vai entrar na capa. A gente vai entrar na capa do lado do revestimento. Vai sair aqui por dentro do caderno aqui da capa. Ó, já formou uma, né? A gente vai fazer duas, passando entre o folho e a capa, seguindo o caminho da costura. Bom, agora a gente que passou a linha aqui entre a capa e o folho, a gente vai entrar novamente no buraquinho aqui da capa, passar para a parte de dentro. Aí, a gente já formou as nossas duas linhas aqui fora. A gente vai novamente passar entre a capa e o folho, mas dessa vez não entrando no buraquinho, tá? A gente vai passar entre as duas linhas aqui. No sentido da costura e deixando essa parte da linha para fora, da forma de que você passe a linha e ela vai formar um nó, tá? Você vai puxar toda. Quando estiver chegando aqui no final, a gente vai puxar. Você tá vendo que ele tá aqui embaixo, a gente vai puxar ele aqui para cima, mais para próximo do furo. Tá, ó, ele tá aqui em cima agora. E vai continuar. Se você sentir necessidade, você pode estar tensionando mais aqui sua linha com o agulhão. Como você vai fazer isso? Você vai puxar a primeira, depois vai puxar a segunda e vai puxar o seu nozinho aqui, deixando seu folho rente com a capa. Você puxa o seu nozinho e vai puxar a linha para arrematar aqui o nó. Fecha bem aqui e a gente já pode entrar novamente no folho. Depois que você fechou seu nó, vai entrar aqui a agulha para a parte de dentro do caderno. Já sai aqui no terceiro furo. Saindo aqui no terceiro furo, você já pode passar para o quarto, que aqui vai ser a parte da costura cruzada. Chegando no quinto furo, a gente passa no quarto, a gente vai entrar no quinto, da parte de dentro para fora, e vamos repetir o mesmo nozinho que fizemos no primeiro e no segundo furo. Saindo do folho, a gente vai entrar na capa, que vai entrar entre a capa e o folho. E vai entrar na capa de novo, para fazer a segunda voltinha aqui. E depois que você entrou na capa pela segunda vez, você já pode passar com a sua agulha aqui entre a capa e o folho. Nesse eu dei uma acelerada, só para mostrar como você pode acelerar seu ritmo. Bom, a gente já formou aqui as duas linhas que seguram a capa. Agora a gente vai passar a nossa agulha
por baixo novamente das linhas. Vai colocar a linha para fora e puxar a agulha por dentro aqui para formar um nozinho. Puxou o nozinho para cima e continua puxando aqui com a linha e depois já entra no folho de novo. Lembrando que você sempre vai ter que estar atenta a deixar o seu folho rente com a capa, tá? Aqui você já pode entrar no seu folho, sair aqui por dentro e já entrar novamente na parte de dentro do folho para fora. Isso já vai acelerando mais o processo, ao invés de você puxar toda a linha e entrar aqui no furo e puxar toda a linha novamente. Você puxa só uma vez. Sempre que você for puxar a sua linha, você vai puxar pro lado da costura, nunca pro lado contrário, tá? Vai entrar aqui na capa, pro lado do revestimento, já vem entrando aqui. Já vem entrando aqui entre a capa e o folho. Sempre pro lado da costura, seguindo aqui. Entra novamente na capa para formar as duas voltas. Entra novamente aqui entre a capa e o folho pra gente formar o nosso nozinho. Dessa vez a gente não vai entrar na capa. A gente vai entrar entre as duas linhas aqui. Coisas que você tem que estar verificando é a tensão da linha, se está bem segura. Aqui se isso aqui vai estar bem preso. E se o folho está rente. A gente vai colocar a linha para fora e passar a agulha por dentro. Bom, vamos passar nossa linha aqui e fechar nosso nó. Chegando aqui próximo, a gente vai passar o nozinho para cima, próximo do furo, e dar um aperto aqui no nó, puxando para cima. E agora a gente fechou o nosso primeiro folho. Vamos pegar o próximo folho, que está aqui na nossa frente, e a gente vai puxar ele e deitar com os furos para o nosso lado. Alinhar o furo com os que já foram costurados. A gente acha... Cuidado para não acontecer isso, de você abrir o folho, achar que está no meio, mas não está. Aqui eu peguei a quarta folha só, a quinta está bem aqui. Se você não ficar atento a isso, de pegar 5 folhas, pode ser que você esqueça de costurar uma folha e continuar a sua costura. Quando for no final, tem uma folha solta aqui, você só ter costurado 4. Então sempre fique atento a pegar as 5 folhas ao abrir o folho para costurar. Então, a mesma coisa aqui, eu vou estar segurando o meu folho com esses dedos. O mindinho vai ficar aqui para auxiliar a levantar esse folho. E aqui eu vou estar regulando a altura dele de acordo com a capa. Sempre deixando ele rente com o primeiro folho aqui. Então, terminou aqui o seu nó. A gente entra no segundo folho, tá? No segundo folho, nesse primeiro buraquinho que a gente entrou, já vamos passar para o segundo buraquinho. De dentro para fora.
E aqui já vai mudar a sequência de nó. O que é que a gente vai fazer agora nesses folhos? A gente vai entrar com a nossa agulha entre a capa e o folho anterior, tá? Sempre pegando a agulha do lado da costura, levando ela para o lado contrário. Então, minha costura está seguindo esse caminho, que é o caminho que não tem a linha, que os furos estão sem a linha. Vai estar seguindo esse caminho. Eu vou pegar a minha agulha e passar entre a capa e o folho, seguindo o sentido contrário, tá? Estou puxando para esse lado. Você passou ela entre a capa e o folho. E cuidado também para não furar, ou então passar por dentro, enganchar essa linha aqui com esse nozinho. Ela tem que passar livre aqui. Aí vai fechar a correntinha. Você deixa bem rente, pode puxar aqui e aqui a gente vai fechar a correntinha. Você pode entrar no folho novamente. Sempre puxando no sentido da costura. A gente entra no terceiro furo. Nesse terceiro furo, a gente vai fazer a costura cruzada, que ela vai passar por dentro desse espaço aqui da linha. Você vai ver que ela vai formar um X. Ó. E já pode passar para o quarto furo. Saiu aqui para o lado de dentro do caderno. Vem no sexto, no caso o quinto furo. De dentro para fora. A gente puxa tudo aqui. E novamente a gente vai passar entre a capa e o folho anterior no sentido contrário da costura. A sua agulha vai ser puxada no sentido contrário, no caso. A gente vai vendo se está bem alinhado. E já pode entrar novamente no quinto furo. E puxar toda a linha. Para acelerar o seu processo, você já pode entrar no sexto furo, novamente aqui de dentro para fora, e puxar toda a linha aqui no final. Agora, nesse sexto furo, você vai passar a sua agulha na forma contrária. Então, ao invés de você entrar entre a capa e o folho e puxar ela para o sentido contrário, você vai entrar entre a capa e o folho nesse espaço anterior e puxar ela no sentido aqui da costura. E antes de puxar ela, eu indico você passar a sua linha restante para fora para fechar aqui um nozinho. Então você coloca a linha que sobrou aqui, ó, que você estava puxando para fora e passa a sua agulha por dentro aqui. Esse processo vai se repetir em todos os folhos. Então eu vou passar por uns 3, 4 folhos até você pegar todo o processo. E ele vai fechar um nozinho aqui, diferente desses dois que você fez.
Então, como é que fica? Aqui vai ficar a correntinha. Na verdade, aqui vai ficar uma argolinha, a correntinha, cruzada, correntinha e argolinha. A gente vai pegar o próximo folho, deita ele com os furos virados para você. Abriu aqui o terceiro folho. Assim que você já fechou o nó, você já pode entrar no próximo folho, no primeiro furo. Já pode entrar também no próximo furo aqui, no caso o segundo, e puxa toda a sua linha. Novamente, você pega a sua agulha, entra nesse espaço entre o folho anterior e puxando sua agulha para o lado contrário da costura. Minha costura está seguindo para os furos restantes e minha agulha, para fazer a correntinha, está puxando para o lado contrário. Você vai ver que ela vai formar uma correntinha aqui. Você pode entrar de novo no seu folho. E para economizar tempo, já pulo para o próximo furo. Puxa um pouquinho a sua linha. Faz a cruzada aqui no furo do meio. Puxa toda a linha. E já pode também entrar no próximo furo e economizar movimento. Então, você puxa a linha aqui. Sempre que você vai entrando no próximo furo, você está economizando movimento. Então, você entra no furo do folho aqui e puxa tudo de uma vez. Aqui você pode estar ajustando sua costura para sempre ficar um nozinho para um lado e um nozinho para o outro. Vai deixar um visual mais bonito. Novamente, a gente vai entrar no folho anterior, levando a agulha para o lado contrário da costura. E entrando novamente no folho, formando a correntinha. Para economizar o movimento, eu já vou entrar no próximo furo. E a gente chegando no último furo, a gente vai fazer aquele nozinho do final, que aí vai arrematar a costura, que é entrar no folho anterior, pro lado de fora aqui da costura, do caderno, né? Você está seguindo aqui o rumo da costura e não passando a sua agulha aqui, ó. Tem esse restante de linha, você vai pegar o restante de linha, passar por cima da sua agulha para fechar o nozinho. E vai ficar a argolinha aqui. Fora costurado, a gente vai pegar o próximo, deita ele com o furo virado para você. Certifica de ter aberto no meio mesmo. Entra no primeiro furo.
de fora para dentro. Daqui você já pode pular direto pro segundo furo, economizando movimento aqui. Entra no fólio anterior, passa a agulha no sentido contrário da costura. Formando a correntinha. Agora a gente vai entrar no terceiro furo. O terceiro furo é o da cruzada. Passa por baixo da linha da cruzada e já entra no quarto furo. Puxa a linha no sentido da costura e já pode entrar no quinto furo também, economizando movimento. Nesse você vai entrar no fólio anterior, passando a agulha para o sentido contrário da sua costura, para formar a correntinha de novo. Você vai ajustando aqui seu fólio, tá? Para deixar bem rente. E entra no fólio novamente, formando a correntinha. Você já pode passar para o sexto furo e puxar tudo de uma vez. Acelerar seu processo. No último, a gente vai fazer aquele nozinho da argolinha. Entra no fólio anterior, no sentido da costura mesmo. Ele vai sair aqui fora. Você vai pegar a sua linha, passar por cima da agulha e vai puxar a sua agulha. Ele vai formar a argolinha. Você deixa ele bem preso. Vê se o seu caderninho está tudo rente, está tudo certinho. E vai continuar até o oitavo fólio. Não, no caso até o nono fólio, que eu vou ter 10 fólios. No seu caso você vai costurar até o penúltimo fólio sempre, nesse mesmo processo. Quando chegar no penúltimo fólio eu vou voltar aqui e explicar o processo de juntar a capa. A gente chegou aqui no penúltimo fólio, só está faltando mais um aqui para terminar a costura e a capa. Nesse momento aqui, você vai pegar o seu fólio e sua capa. É um dos momentos que a gente vai ter que ter muita atenção, como no primeiro fólio e a capa. Ele vai seguir o mesmo processo, tá? Você vai ter que juntar a capa com o último fólio. Então, para fazer isso, como a gente vem com a costura do penúltimo fólio, não entra no último fólio, a gente vai entrar direto na capa. E dessa vez é melhor usar o seu caderno apoiado na mesa. A gente vai entrar aqui na capa, no primeiro furo, uma vez. Vai deixar aqui bem rente com o fólio. Vai entrar a segunda vez, sempre no sentido aqui que está aí na costura, né? Entrou a segunda vez. Não preocupa tanto com o sentido do fólio aqui nesse momento. Depois a gente vai dar uma ajeitada nele aqui. Tá. Entrou as duas vezes aqui na capa. Vocês lembram? Então, a gente vai passar a agulha por baixo das duas linhas que estão segurando aqui a capa. Ó, passou aqui por baixo. É a mesma coisa do primeiro fólio com a capa, tá?
A gente vai passar a linha por fora da agulha e a agulha por dentro desse nozinho. Chegou perto do nozinho aqui, a gente vai puxar o nozinho para próximo do furo. E fecha o nozinho. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, tá? Para deixar o fólio bem justo com o fólio anterior. Então a gente vai abrir aqui o último fólio já. Mas deixar ele bem rente com o fólio que está costurado. E agora que você terminou o seu nozinho aqui da capa, você vai pegar sua agulha, vai passar no fólio que está faltando a costura. Você vai ver que a sua linha está no sentido aqui da costura e a gente vai fazer só essa uma passadinha aqui por essa linha que está saindo do penúltimo fólio para a capa e entrar aqui no último fólio. Eu vou mostrar para vocês aqui na prática. Ó, entrei no meu primeiro buraquinho do último fólio, depois de ter feito o nó da capa, e pegar aqui do outro lado. Ó, peguei aqui a agulha. E agora eu ajusto o meu fólio para ficar rente aqui com todo o restante do caderno. Ó, ele já está bem aproximado. A partir de que você vai continuando os furos, ele vai facilitando aqui o processo. A gente vai abrir de novo o último fólio, tá? Aí já começa a costura do último fólio. A gente vai passar no segundo furo do último fólio. Aqui, ó. De dentro para fora, tá? Daqui a gente vai ter que puxar bem para garantir que esse nozinho fique bem firme. E já vamos passar para a capa. A gente não vai dar a voltinha agora, tá? Da correntinha. A gente vai passar para a capa assim que sair do segundo furo do último fólio. Então ligou aqui a capa no sentido da costura. A segunda volta da capa sai aqui para o sentido da costura. E já faz o nozinho para deixar tudo bem seguro aqui. A gente vai passar aqui, ó, por debaixo das duas linhas que seguram a capa e passando a linha por fora da agulha. E a agulha por dentro Aí fecha o nozinho, vai puxar o nozinho para próximo do furo, aqui no caso agora para baixo. A gente vai fechar o nozinho. Ajusta aqui. E agora a gente vai fazer a nossa correntinha, que vai ser passando no penúltimo fólio, que no caso é o fólio anterior ao último, no mesmo sentido, contrário ao que está seguindo sua costura. A gente vai puxar bem aqui e vai entrar
no último folho. Nesse caso, você vai ter que... Você não vai entrar direto aqui no último folho. A gente vai ter que tentar entrar... segurar essa linha que vai ficar aqui. Se você entrar direto no último folho, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o acabamento. Essa linha ela vai ficar órfã, ela não vai estar segura aqui junto com o caderno. Vou mostrar aqui. Ó, você vê que ela não está fazendo parte do conjunto aqui, ó. Ela está um pouco solta. Então, para melhorar isso, eu gosto de passar essa linha por volta dessa que fica solta. Vou sair de volta aqui. Agora eu vou pegar essa linha. Ó. Em vez de entrar aqui direto, eu vou entrar por esse lado. Em vez de entrar direto aqui, você vai entrar por esse lado. Vai puxar o sentido da linha. E você vai ver que ela vai ficar juntinha. Tá vendo? Ela não vai ficar mais uma linha solta aqui e tá fazendo parte da costura. A gente vai seguir para os próximos, eu vou mostrar novamente quando estiver na correntinha aqui. A gente vai para o terceiro furo do último folho. O terceiro furo é a cruzada. Já pula para o quarto furo. E do quarto furo a gente já pula para o quinto. Para economizar movimento aqui. Puxa tudo de uma vez. Sempre se certifica se está tudo bem certinho aqui no local. Saindo aqui do quinto furo, a gente vai direto para a capa. Aqui agora já está bem mais fácil, as duas partes já estão seguras, então você não precisa estar se preocupando com o caderno bolando de um lado para o outro. Você vai passar as duas vezes aqui. Sempre pro sentido da costura aqui, ó. Minha costura está vindo para cá. Depois de ter passado as duas vezes, eu vou passar minha agulha entre as duas linhas que estão aqui na capa. E pegar a linha que está restante e passar por fora da agulha para formar o nozinho. Da mesma forma que na primeira capa. A gente vai pegar o nozinho e puxar para próximo do furo. E fechar tudo bem firme. A gente vai entrar no penúltimo folho. Ó. A gente vai entrar... Tá vendo aqui que ainda tá no último folho? Vamos entrar no penúltimo, no sentido contrário à costura. Vai formar a correntinha. A gente não vai entrar primeiro nesse furo, a gente vai entrar pelo outro lado aqui. É bom estar com o folho aberto nesse momento que for entrar com a agulha. Vai facilitar.
entrou no quinto furo pelo lado certo, já sai aqui no sexto e último furo, vem para a capa, dá as 2 voltas. Agora vai ter bem menos linha, então vai ser bem mais fácil o processo. Você demora bem menos para puxar toda a linha. Vai entrar por baixo das 2 linhas da capa para formar o nosso nozinho aqui. Vai pegar a sua linha por fora. Vai puxar o nozinho para próximo do furo. Deixa tudo bem firme. E agora a gente vai fazer o último argolinha. A última argolinha. Que é a mesma forma, tá? A gente vai entrar no penúltimo folho aqui. E vai puxar nossa agulha para fora do caderno e passar a linha por fora da agulha aqui, fazendo ela fechar um nozinho, que é a argolinha aqui. Agora a gente vai entrar no último folho novamente, que vai ser a finalização da costura. Abre seu folho, sempre que for furar o caderno, a agulha tem que estar com o folho aberto. E assim que você fechou o nozinho, você vai ter que, novamente, não vai entrar por esse lado, você vai entrar por esse, que vai deixar tudo unido. Eu vou aqui só abrir mais o buraco. Passo aqui por dentro. Aqui por fora já está finalizado. Tudo bem firme. Bom, aqui dentro a gente vai cortar a nossa linha. Você pode cortar o tamanho desses 2 espaços. E aqui você vai dar um nozinho para certificar que não vai soltar. Nozinho comum mesmo. E eu costumo passar esse restante de linha aqui por dentro, que eu não gosto de cortar bem rente, porque vai que o nó solta e você pode arruinar toda a costura do seu caderno. Então eu deixo esse restantezinho de linha aqui pra dentro. Aqui no começo a gente também tem aquele nozinho que a gente começou, a gente vai puxar ele, desfez. Você pode cortar o mesmo tamanho e fazer a mesma coisa, dar um nozinho aqui, só um basta, tá? Se você quiser dar 2 é por segurança, mas eu costumo dar só um, deixar bem firme aqui e passar aqui por dentro. E tá pronto o caderno. A costura bem firme.
As bordas aqui estão arredondadas. Todos os folhos costurados. A abertura dele é uma abertura 360. Você consegue usar ele de qualquer forma. E esse é o Copta com costura cruzada. Então, gente, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês apliquem esses conhecimentos. Eu quero muito ver o resultado que vocês produzirem na casa de vocês. Marca a gente lá no Instagram com nosso @escolapdf, com os caderninhos que vocês fizeram. Tem muita dica preciosa nesse vídeo. E muitas delas eu vejo que falta no encadernador iniciante, que eu não sabia há 2 anos atrás, que eu vim aprendendo com esse tempo, que tanto estudei, paguei curso, enfim. E estou passando aqui para vocês. Se vocês gostarem, deixa o curtir, comenta se tiver alguma dúvida, se eu esqueci de alguma coisa. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha com quem tem interesse e até a próxima.